Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Domingo passado nós fomos instruídos quanto à genealogia de Cristo e como isso aponta para a humanidade do nosso Senhor. Hoje nós veremos a respeito do seu nascimento. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, nós leremos do verso 18 até o fim do capítulo. Escute com atenção aquilo que diz a voz do teu Redentor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que estivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava estas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos em oração ao Senhor. Santo Deus, nós louvamos a Ti porque nessa manhã nós só podemos nos reunir para louvarmos ao Senhor, que é o nosso Criador, como também o nosso Salvador, porque o Senhor se encarnou, ó Pai. Vimos a Tua glória, a glória do unigênito, e por isso o Senhor, por meio do Teu Filho, nos dá acesso a Ti nesta manhã. Por isso, ó Pai, abre os nossos olhos, o nosso entendimento, o nosso coração, para contemplarmos as maravilhas da obra do nosso Redentor em prol da Tua igreja. E é no nome dele, ó Deus, que nós oramos. Amém. Amém. Você já parou para pensar em qual é ou quais são as declarações, as afirmações mais chocantes das Sagradas Escrituras? Talvez, se você for conversar com um adventista, a declaração mais chocante, mais forte para ele das Sagradas Escrituras seja a de que o dia do Senhor, o Shabat, o dia do descanso, não seja mais o 7º dia, mas o primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Talvez, se você conversar com um arminiano, a declaração mais chocante para ele seja quanto ao fato de Deus escolher, de acordo com a sua soberania e a sua vontade, uns para a salvação e outros para a condenação. Como também, por meio do seu Espírito, ele garante a salvação eterna e de que ele há de preservar os seus eleitos até a volta de Cristo Jesus. Talvez, se você conversar com um pentecostal, a afirmação mais chocante, mais forte das Sagradas Escrituras seja a afirmação de que os dons extraordinários, eles não são mais vigentes, eles não estão mais presentes nos dias de hoje, mas que o Senhor, Ele fala por meio de Sua palavra, como também Ele age por meio da Sua providência. Mas para os leitores do Evangelho de Mateus, isto é, os judeus do primeiro século, a declaração mais chocante, mais forte e indigna de ser aceita era de que Deus havia se encarnado. Na verdade, para eles, essa afirmação de que Deus ele havia se encarnado, de que ele havia se tornado carne, para eles era considerado como uma blasfêmia contra Yahvé, contra o Senhor. Porque aquele que é invisível, aquele que é espírito, não pode ser visto. E se visto, aquele que o viu não pode permanecer vivo. Entretanto, meus irmãos, a história da redenção, a revelação do nosso Deus nos mostra que Deus se encarnou. Deus se tornou carne. A encarnação do Verbo divino foi o maior milagre já realizado na história da humanidade. É tanto que um certo teólogo irlandês, ele
comenta e se referindo à encarnação, ele diz que a encarnação é o ápice da sabedoria, da glória, do poder e da bondade do Senhor sobre a humanidade. Assim como o salmista, ele diz no Salmo 85 que a verdade e a graça se encontraram, beijaram-se a justiça e a paz. O puritano e pastor Thomas Goodwin, ele diz que, a respeito da encarnação, de que o céu e a terra se encontraram e se beijaram, a saber, Deus e o homem. De modo que aquele que é infinito por natureza e eterno em seu ser, tornou-se e habitou em um corpo finito e temporal. Aquele que é eterno e infinito habitou em um corpo finito e temporal. Aquele que é tudo em todos tornou-se nada em prol do homem. Afinal, se não foi isso que nós cantamos nessa manhã, que é o homem para que deles te lembres. Para que deles te lembres. O grande ponto, meus irmãos, é que a encarnação foi a maneira pela qual Deus ele escolheu para salvar o pecador. Foi por meio da encarnação daquele que é verdadeiramente homem e daquele que é verdadeiramente Deus. Esse foi o modo pelo qual Deus ele escolheu, ele decretou que o homem venha e viria a ser salvo. E foi a respeito dessa encarnação que Mateus ele escreve aos seus leitores e nos fala nesta manhã por meio do Espírito Santo, por meio do Espírito de Cristo. Mateus nos apresenta nos versos 18 e 25 que nós lemos nesta manhã a glória do Messias, prometido no passado para os nossos pais na antiga aliança, no Antigo Testamento, mas agora encarnado. E é a respeito dessa encarnação e a respeito da glória do Messias, do Cristo prometido, é que Mateus ele fala aos seus leitores e nos fala nessa manhã. Então, a glória do Cristo, a glória do Messias, ela é revelada num texto que nós lemos nessa manhã, quando percebemos que Mateus ele afirma que Cristo, o Messias, ele foi divinamente gerado. A primeira verdade, por assim dizer, a respeito da glória do Messias que Mateus nos mostra nessa manhã, é que ele foi divinamente gerado. Acompanhe comigo para você comprovar essa verdade que Lucas nos mostra nessa manhã. Veja o que nos é dito a partir do verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que estivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Como nós vimos domingo passado pela exposição do reverendo Ageu, Mateus ele descreve a genealogia de Cristo para mostrar que as profecias do Antigo Testamento que afirmavam que o Messias ele haveria de vir por meio de uma mulher, assim como o Messias que foi prometido, ele viria por meio de uma mulher, ele seria descendente de Abraão, ele faria parte da tribo de Judá e ele seria pertencente da família de Davi. Mateus ele nos mostra que todas essas promessas elas se cumpriram na pessoa de Cristo. Então, em outras palavras, Mateus ele estava querendo dizer que o Cristo ele é o Messias prometido e este Cristo ele é verdadeiro. Ele habitou entre nós. Ele é um Cristo histórico verdadeiro, cujos olhos viram, apalparam e falaram a respeito da sua maravilha. Então, esse Cristo prometido, ele tem uma descendência humana. Entretanto, assim como Mateus ele prova do verso 1 ao verso 17, que é a genealogia de Cristo, que Cristo ele possui uma descendência humana, ele também prova que Cristo ele possui uma descendência divina, por assim dizer. Notem, por favor, se você puder me acompanhar, a partir do verso 15, o que nos é dito a respeito da genealogia de Cristo. Mateus então diz: Eliúde gerou a Eleazar, a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama
o Cristo. Ou seja, todos aqueles que vieram na genealogia de Cristo antes dele foram gerados, foram nascidos por uma relação ordinária entre um homem e uma mulher, entre marido e esposa. Todavia, quando Mateus ele chega no início, no final, na verdade, do verso 16, ele nos mostra que Cristo ele não foi gerado, mas ele nasceu de Maria. A sua descendência, apesar de ter sido materna, por assim dizer, da sua mãe Maria, Mateus ele nos mostra agora que em sua encarnação, a sua descendência paterna era o próprio Deus, porque ele foi concebido e foi gerado pelo Espírito Santo. Notem, Mateus ele nos mostra em sua genealogia que todos os homens no passado, antes de Cristo, foram gerados por meio de uma relação ordinária, por meio de uma relação natural. Mas ao chegar em Cristo, o próprio Mateus ele já afirma que Cristo ele nasceu de Maria. É aí que nós percebemos de forma muito clara e nítida o agir da Santa Trindade de forma harmoniosa na salvação do homem. Deus Pai, ele antes da fundação do mundo elege um povo para habitar com ele eternamente. Deus Filho voluntariamente se encarna para morrer pelos pecados do seu povo, e Deus Espírito prepara um corpo para o Messias, enchendo-o com graça, sabedoria e santidade, de modo que após a morte de Cristo, a sua ressurreição e a sua ascensão, Deus Espírito ele aplica a redenção e a justiça de Cristo nos corações dos eleitos. A Trindade, de forma harmoniosa, ela coopera para a salvação do homem. E foi por causa da condescendência, foi por causa do Deus Trino, por meio da encarnação, que vindo ao encontro do homem, é que todos aqueles que confessam a Cristo, eles podem ser salvos e podem obter a vida eterna. É por isso que todos aqueles que estão unidos a Cristo, eles adoram a Deus Pai por meio do Filho, pelo auxílio do Espírito Santo. No entanto, ao tratarmos da doutrina da encarnação, que é o que justamente Mateus ele nos mostra nesses versos que nós lemos nessa manhã, perguntas elas podem surgir naturalmente em teu coração, como a de que por que Cristo ele tinha que se encarnar? Por que Cristo ele tinha que se encarnar? Será que Deus não é sábio e poderoso o suficiente para que ele pudesse tão somente salvar o homem e ponto final, sem que Cristo ele tivesse que se encarnar? Porque mesmo após agora a encarnação de Cristo, Deus ele se agradou em fazê-lo moê-lo e enfermar. Por que Cristo ele precisou nascer de uma mulher, mesmo sendo Deus, e passar por todos os processos ordinários que todos nós passamos? Talvez essas sejam perguntas que possam surgir naturalmente em teu coração ao tratarmos dessa doutrina da encarnação. Mas a resposta ela é simples e direta, do porquê Cristo ele teve que se encarnar. Porque este foi o meio pelo qual Deus ele escolheu para que o homem ele fosse salvo, a saber, por meio da encarnação de Cristo. Entretanto, ao nos voltarmos para as Sagradas Escrituras, isso seria tão somente suficiente. O fato de que Deus ele escolheu esse meio para salvar os homens. Mas ao nos voltarmos para as Sagradas Escrituras, Deus ele nos dá razões, além da sua vontade soberana, do porquê Cristo ele teve que se encarnar e padecer nesta vida em favor da sua igreja, em favor dos seus eleitos. A primeira razão, além da vontade soberana do Senhor, do porquê Cristo ele teve que se encarnar, é aquilo que os nossos pais, os teólogos de Westminster, eles afirmavam. Cristo ele teve que se encarnar por causa de um nome chamado federação ou representação federal. Representação federal. Ou seja, Adão como o nosso cabeça federal, o nosso representante, após ele ter quebrado a lei do Senhor, após ele ter quebrado o pacto das obras, ele levou consigo não apenas o seu próprio corpo e da sua esposa, mas de toda a sua descendência em morte e em separação eterna do Senhor. Mas é aí que o apóstolo Paulo, a expor essa doutrina da federação federal, da representação federal, o apóstolo Paulo explica um dos motivos do porquê Cristo ele tinha que se encarnar. Lá em Romanos capítulo 5 ele diz: assim como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores e muitos morreram,
assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Assim como a morte física e espiritual, assim como a degradação da criação do Senhor, e é por isso que ela clama por redenção, se deu pelo pecado da desobediência de um só homem, a redenção, a salvação e a restauração deveriam ser promovidas por um só homem. No entanto, eis uma grande distinção que precisa estar diante dos nossos olhos e em nossos corações a respeito de Adão e Cristo. Eis a importância, e é aí que nós vamos dando alguns passos, do porquê Cristo ele tinha que se encarnar. E é aí que nós notamos a importância da impecabilidade de Cristo ao nascer e ser concebido pelo Espírito Santo. Porque se Cristo ele não fosse realmente justo, se Cristo ele tivesse nascido de forma ordinária, por meio de uma relação entre homem e mulher, o seu representante seria Adão, e ele não poderia salvar a si mesmo, como também ele não poderia salvar a sua igreja. É por isso então que Cristo ele precisa ser gerado pelo Espírito Santo, e ele precisou ser encarnado, porque da mesma forma que a desobediência veio por um só homem, também a redenção viria por um só homem. Porque se Cristo ele não fosse realmente justo, meus irmãos, ao ser gerado pelo Espírito Santo, ele não seria melhor do que Buda, do que Gandhi, do que Confúcio, que foram grandes filósofos e pensadores que defenderam a moralidade. Porque se assim fosse, ele não fosse justo, Cristo ele seria apenas um exemplo moral e você poderia levá-lo ou deixá-lo. Mas se Cristo ele nasceu de uma Virgem Maria, viveu uma vida sem pecado, morreu uma morte substitutiva, vicária em favor da sua igreja, levantou-se em ressurreição vitoriosa e decisiva, subiu à destra de Deus Pai e está lá a fazer intercessão pelos seus, um dia voltará para julgar vivos e os mortos, como também buscará a sua igreja para habitar com ele eternamente. Então sim, a doutrina da encarnação importa. E importa porque Cristo, ele nasceu por meio de uma relação ordinária, como Lucas nos mostra, já na genealogia, como também nos versos que nós lemos nesta manhã, que ele foi divinamente gerado. A segunda razão pela qual Cristo ele tinha que se encarnar é a mesma pela qual Adão olhou para os animais no jardim do Éden, e ele não encontrou ninguém que lhe fosse idôneo, ninguém que fosse adequado para ele. Esse também é um dos motivos do porquê nenhum animal na antiga aliança, no Antigo Testamento, foram capazes de tornar o homem justo diante do Senhor. Eles cobriam o pecado temporariamente, mas não tornavam o homem justo diante do Senhor. Porque a ofensa e a quebra da lei do Senhor, ela não se deu por meio de um animal, mas por um homem. É por isso que Cristo, ele precisou se encarnar. De modo que quando ele olha para o seu povo, de modo que quando ele olha para a sua noiva, para a sua igreja, a semelhança de Adão, ele diz: ela é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Assim como a igreja do Senhor olhar para o seu Redentor encarnado e não para o animal, de igual modo diz: o meu Redentor não é um animal, não é um bode nem um cordeiro, mas é alguém carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Esses são os motivos do porquê Cristo ele precisou se encarnar, meus irmãos. Com isso, Mateus mostrou aos seus leitores e nos mostra nessa manhã a glória do Messias, a glória do Cristo. É porque ele foi divinamente gerado. A glória de Cristo, ela é manifestada quando nós nos aproximamos dos versos 18 a 25, quando nós percebemos que Cristo ele foi divinamente gerado, que ele foi divinamente gerado. A segunda verdade que Mateus nos mostra a respeito da glória do Messias, da glória do Cristo, é que ele é o nosso Salvador amado. De novo, Cristo, o nosso Salvador. A glória do Messias ela é revelada nesse texto, quando nós percebemos que ele foi divinamente gerado, mas quando nós também percebemos que ele é o nosso Salvador amado. Veja o que nos diz Mateus no verso 21. Ele nos diz: ela dará à luz um filho e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Após Mateus mostrar que
Deus ele falou por meio da história, através da genealogia de Cristo, como também mostrando a sua descendência humana. Após Mateus ele nos mostrar que Cristo, apesar de ter nascido de uma mulher, ele era completamente Deus. Agora ele passa a mostrar o propósito da Trindade na encarnação do Filho. Nós já vimos os motivos pelo qual Cristo ele tinha que se encarnar, mas agora Mateus ele nos mostra o propósito da encarnação de Cristo. Ele nos mostrou que na genealogia de Cristo, Deus ele falou na história por meio dos seus profetas, prometendo um Messias. Ele falou que Cristo, apesar de ter sido concebido por uma mulher, ele foi gerado pelo Espírito Santo. E agora ele passa a nos mostrar o propósito dessa encarnação, o propósito da Trindade na encarnação do Filho. E que propósito é esse, meus irmãos? O texto deixa de forma muito clara ao nos afirmar: e lhes porás o nome de Jesus. Por quê? Qual é o propósito? Porque ele salvará o seu povo de todos os seus pecados. Cristo, ele se encarna para nos salvar da culpa do pecado, do domínio do pecado, da presença do pecado e das consequências eternas do pecado. E quem faz parte desse povo que Mateus nos diz que ele veio salvar? Mateus nos diz: o seu povo dos pecados dele, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. E quem fazia parte desse povo? Será que era apenas os judeus, que são os leitores originais do Evangelho de Mateus? De modo algum, meus irmãos, de modo algum. Mateus nos mostra, na própria genealogia de Cristo, que dentre a sua genealogia havia gentios que faziam parte do povo da aliança, que foram enxertados no povo da aliança. Então, Cristo, ele se encarnou para salvar o seu povo, que é pertencente de toda a tribo, raça, língua e nação. Diferente de como alguns pensam que Cristo morreu para salvar o mundo todo, Mateus nos mostra de forma muito clara e expressa que ele se encarnou para salvar um povo específico, o povo da aliança, o povo que reconhece a Cristo como sendo o seu Salvador. E essa salvação que Cristo conquista não é uma salvação incompleta, onde nós completamos com a nossa justiça e com a nossa bondade. Porque, na verdade, a nossa justiça e a nossa bondade, de acordo com Isaías, são como trapos de imundícia. Elas não podem nos salvar, nem muito menos completar a salvação que Cristo conquistou para nós e por nós, por meio da obra de Cristo, como alguns defendem. Mas o que Cristo ele conquista por meio da sua obediência ativa e passiva, por meio da sua justiça, por meio da sua fidelidade ao Senhor, é uma salvação completa, perfeita e suficiente para todos aqueles que creem em seu nome. Foi porque Cristo se encarnou, ressuscitou e foi assunto ao céu, e pelo seu Espírito ele aplica a sua justiça a mim e me une a ele, me livrando da condenação eterna, é que eu posso ter vida eterna. Outrora condenado eternamente, mas agora pela justiça de Cristo e pelo seu Espírito Santo, agora eu possuo a vida eterna. Porque já não sou eu quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo não tenho na carne, mas vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E este Cristo, ele é o meu Salvador amado. É por causa disso que ele é o meu Redentor amado. Assim como Salomão, ele afirma em Cantares apontando para Cristo: o meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Essa é a segunda glória do Messias, por assim dizer, meus irmãos, que Mateus mostrou aos seus leitores e nos mostra nessa manhã. A glória do Messias, ela é manifestada no texto que nós lemos nessa manhã, quando nós percebemos que ele foi divinamente gerado, de que ele é o nosso Salvador amado. E por fim, Mateus ele nos mostra a respeito da glória do Messias, a respeito da glória do Cristo, é que ele habita ao nosso lado. Ele é divinamente gerado, ele é o nosso Salvador amado e ele habita ao nosso lado, e ele habita ao nosso lado. Veja o que Mateus ele nos diz a partir do verso 22. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz
um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Eu espero de coração e com sinceridade que a essa altura do sermão você já possa ter entendido que o nascimento de Cristo não foi o fruto do acaso, mas que o nascimento de Cristo foi o cumprimento da promessa dada aos nossos pais no passado, especificamente por meio do profeta Isaías, que ele diz, e Mateus citando, que ele diz que ele haveria de nascer por meio de uma virgem, e o seu nome seria chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A concepção de Cristo por meio do Espírito Santo no ventre de uma jovem virgem não era uma demonstração de infidelidade ao seu noivo, mas da fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. A promessa de que a virgem conceberia e daria à luz um filho, dando a ele o nome chamado Emanuel, Deus conosco, não era a frustração de um casamento futuro entre um homem e uma mulher, entre dois jovens, mas era a concretização da maior prova de amor da graça de Deus para com o homem. Para com o homem. Talvez José tenha ficado triste e abalado com a notícia de que Maria estava grávida. Alguns teólogos, alguns comentaristas, alguns estudiosos, eles afirmam que quando José ele se retirou, na verdade o seu coração estava pesaroso. Porque apesar de não ser casado com Maria, mas naquele contexto ele estava em um contrato de noivado que era considerado como um casamento. Ao ouvir que Maria estava grávida, mesmo sem ter tido conhecimento dela, um conhecimento íntimo, alguns autores pensam que ele se abateu e ficou triste ao ouvir a notícia de que Maria estava grávida. Mas como afirma o pastor Charles Spurgeon, ele diz: para animar José e fortalecê-lo diante desta grande notícia, as Sagradas Escrituras foram trazidas à sua memória. E verdadeiramente, quando estamos diante de um dilema, nada nos conforta, nada nos concede tanta confiança quanto manter as promessas do Senhor guardadas em nosso coração, guardadas em nossos corações. Note que José, diante daquela notícia, ele se afastou, mas no sonho, um anjo veio ao seu encontro, e o que o anjo fez, o que o anjo anunciou, não foi nada que havia sido prometido. Ele anunciou as promessas do Senhor, à sua igreja, ao coração de José, e isso foi o suficiente para o levar à obediência, para levá-lo à obediência, como também respeitar a Maria. Porque o verso 25 diz: contudo, não a conheceu, ou seja, não teve relações sexuais com ela, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. A quem pôs o nome a Jesus. Deus, meus irmãos, Ele havia falado muitas vezes de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, mas agora, como o autor aos Hebreus, ele nos diz: Deus vem pessoalmente na pessoa do seu Filho e tabernácula entre nós. Os nossos pais no passado viram a Shekinah, viram a glória do Senhor no templo, como uma demonstração da presença do Senhor no meio da sua igreja. Mas hoje Cristo, o Cristo encarnado, é nele que nós vemos a divindade e a Santa Trindade. Porque Ele é Deus manifestado em carne, como diz Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Porque nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Porque Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que habita ao nosso lado. O Deus que habita ao nosso lado. Cristo não foi e não é ainda nos dias de hoje para a sua igreja um simples profeta que vem falar a respeito da parte de Deus. Mas Ele é o próprio Deus. E é por isso que nós devemos ouvir as palavras que procedem, que saem de sua boca. Ele é o resplendor da glória do Pai e é a exata expressão do seu ser. Ele é o Deus da mesma substância, Deus de Deus, luz de luz, qual igual, qual eterno e qual substancial como o Pai. Tem os mesmos atributos e realiza as mesmas obras. Mateus, nessa manhã, meus irmãos, ele nos mostra a glória do Messias. E como é que nós podemos notar a glória do Cristo, o nosso Redentor, nesses versos que nós lemos nessa manhã? Quando nós percebemos que ele foi divinamente gerado,
que Ele é o nosso Salvador amado e que Ele habita ao nosso lado. É o que Ele habita ao nosso lado. Deixe-me encerrar, meus irmãos, com algumas aplicações quanto a esta doutrina gloriosa, que é a doutrina da encarnação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós somos ensinados a imitar a Cristo, o Deus encarnado, não como um mero exemplo de moralidade, mas porque Cristo, após Ele ter se encarnado e morrido em favor da sua igreja, Ele agora restaura a imagem do Deus vivo e verdadeiro em nossos corações. E é por isso que nós devemos nos assemelhar ao nosso Redentor. Mas eu peço que você abra sua Bíblia naquilo que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses no capítulo 2. Nós já estamos caminhando para o fim. E veja que o apóstolo Paulo, ele nos ensina a respeito dessa doutrina tão gloriosa que é a encarnação de Cristo e as suas implicações para a igreja do Senhor. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, o apóstolo Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. A encarnação, meus irmãos, como eu afirmei no início desse sermão, foi o maior milagre, foi a maior demonstração do poder do Senhor em favor da sua igreja, em favor da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, a doutrina da encarnação é o maior ato que humilha o homem. Porque aquele que é Deus de Deus, luz de luz, aquele que habitava na eternidade, se encarnou e se humilhou e suportou a morte e morte de cruz em favor da sua igreja. E como é que nós ousamos, diante dessa verdade, sermos rebeldes, soberbos, maledicentes? Cristo, ele nos ensina, por meio do seu proceder, a verdadeira humildade de alguém que, estando na glória, se humilhou. Sabe, se você parar para pensar, Cristo, ele se encarnou e isso nos humilha, porque Cristo, ele foi pendurado na madeira que ele criou. Cristo, ele deu forças àqueles homens que perfuraram ao seu lado. Cristo, ele suportou as injúrias daqueles homens que ele deu fôlego de vida. E como é que nós, meus irmãos, ainda insistimos em sermos soberbos diante do Deus homem que se encarnou, uma vez que em sua vida ele foi um servo humilde e que amou a sua igreja até a morte e morte de cruz. Em segundo lugar, meus irmãos, se Cristo não tivesse assumido um corpo e alma, ele jamais poderia ter curado a nossa alma e corpo. Se Cristo ele não tivesse assumido um corpo e alma, ele jamais poderia ter curado o nosso corpo e alma. E isso é uma promessa gloriosa. Sabe, às vezes as pessoas falam, Deus ele é soberano, Deus ele está no controle, mas isso não consola muitas vezes o teu coração. Porque o teu pecado cega como uma escama, os teus olhos não conseguem ver nisso a glória do Senhor. Porque, na verdade, a soberania do Senhor ela é suficiente para confortar os nossos corações. Mas a encarnação ela é uma promessa gloriosa, porque ainda que nossos filhos venham a nascer com deficiências, com limitações, ainda que eu venha a padecer no meu corpo, a promessa gloriosa da encarnação me garante de que eu terei um corpo em glória e ressurreto à semelhança do meu Redentor e Salvador Jesus Cristo. Veja como que essa doutrina ela consola e enxuga as lágrimas dos nossos olhos, meus irmãos. A doutrina da encarnação do nosso Redentor. Em terceiro lugar, meus irmãos, sabe por que os novos céus e a nova terra, eles durarão para todo sempre e sempre?
Sabe por que os novos céus e a nova terra, eles durarão para todos sempre e sempre? Porque aquele que estará sentado à direita de Deus Pai, ele mantém um corpo glorificado, que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele ama tanto o homem, ele ama tanto a sua igreja, que mesmo em sua glorificação, ele preserva o corpo de homem, para que todos aqueles que estão unidos a ele possam habitar com ele eternamente para todo o sempre. É porque a nossa alma, como também o nosso corpo, está unido a Cristo, é que passaremos a eternidade com ele. Mas talvez Satanás ele sussurra em teu ouvido, talvez os teus pecados acusem a tua consciência e leve o teu coração a um grande temor ao pensar que você não habitará a eternidade com o Senhor. Mas saiba de uma coisa: os céus, a nova terra, só não será eterna se Deus ele estiver disposto a se divorciar da sua igreja. Se Deus ele for um mentiroso, se ele for um grande pecador, porque a Sagrada Escritura nos diz que ele abomina o divórcio. E Cristo, em sua encarnação, ele se casa com a sua noiva, de modo que hoje nós podemos dizer, como já eu afirmei aos irmãos, que Cristo é carne de nossa carne e ossos dos nossos ossos. Porque nós estamos unidos a Cristo, nós estamos em um casamento celestial, é que nós passaremos a eternidade com Ele. Isso só não será verdade se Deus ele for um grande pecador e mentiroso, e Ele amar o divórcio. Porque a Sagrada Escritura nos diz que Ele abomina o divórcio. Que se você só pode temer a eternidade, e que talvez você não passe a eternidade com o teu Redentor, se Cristo ele for expulso dos céus. Se Cristo ele for expulso dos céus, não há esperança nenhuma para nós. E eu tenho certeza absoluta que você sabe que isso não acontecerá. Que Deus não expulsará o seu Filho, que é Deus de Deus, luz de luz. Nessa manhã, meus irmãos, ao meditarmos na glória do nosso Senhor, especialmente em sua encarnação, que nesta manhã de domingo, mesmo em um cenário de pandemia, onde pela providência e os nossos corações se entristecem, alguns irmãos nossos estão enfermos, mas que as palavras do pastor, novamente, puritano Thomas Goodwin, te acompanhem no dia do Senhor, neste dia. Ele diz: Cristo não veio ao mundo simplesmente por nós. Cristo não veio ao mundo simplesmente por nós, mas nós viemos ao mundo por Cristo. Mas mais do que as palavras do pastor Thomas Goodwin, que até o último suspiro da tua vida você possa guardar em teu coração, em tua mente e em tua consciência as palavras do teu Redentor, ao dizer em Cantares Salomão: o meu amado é o mais belo, o mais distinto, o mais glorioso dentre milhares, porque ele é carne de minha carne e ossos dos meus ossos. Foi porque ele habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do Pai, é que eu posso viver na perspectiva de um novo céu e uma nova terra, de um corpo glorificado, sem limitações, onde eu irei adorá-lo para todo sempre e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe em Cristo. Amém.